caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Espero que esteja tudo sob controle. Essa sempre é a nossa torcida. Você sabe, eu sou o professor Nilson Luiz e trabalho com você aqui a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. Hoje vamos falar de quê? Vamos falar da preparação para o voo, tá certo? Mas antes aí da preparação do voo, para o voo, nós vamos tratar de quê? Vamos fazer aquele aviso, né, sobre o canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Sinceramente, você já fez a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Faça a sua inscrição, não vai demorar nem um segundo. Clica lá no inscreva-se. A partir daí, você vai estar conosco. Aciona o sininho, né? E você vai fazer o quê? Vai receber, não vai ser avisado, né? De todas as vezes que a gente colocar mais um conteúdo aqui no canal. Deixa seu like aí no vídeo. Para quê? Para o YouTube sugerir mais o canal do professor Nilson Luiz aos outros espectadores que ainda não conhecem. Tá certo? Então vamos lá para a preparação para o voo. Bem, olha só, não é novidade para ninguém que o comandante da aeronave é o responsável pela operação do voo e também pela integridade das pessoas a bordo. O conhecimento dos sistemas, das características da aeronave, a preparação cuidadosa para o voo e a prática de pilotagem são fundamentais para um voo seguro. Como estão as habilitações? É imperativo que as licenças pessoais e o certificado médico aeronáutico estejam válidos. E a documentação da aeronave? O certificado de aeronavegabilidade, o seguro, as inspeções previstas e os demais documentos obrigatórios precisam estar válidos. E o checklist? É importante confirmar se a lista de verificações utilizada é aquela prevista no manual de voo da aeronave. Às vezes, você está tão preocupado em cumprir o checklist que você não sabe se o checklist é atualizado, se o checklist é exatamente daquele avião, né? Então, é outra coisa que a gente tem que se tocar, né? Às vezes, houve modificações, né? E tem que atualizar o checklist. Essas atualizações foram feitas? É uma pergunta que eu faço se você verifica esse tipo de coisa. Tá certo? Agora eu vou falar para vocês quanto a limitações, tanto da aeronave quanto do piloto. Tá certo? Limitações da aeronave. Todo piloto deve conhecer e respeitar as limitações da aeronave. Caso tratasse de um avião não acrobático, é obrigatório realizar somente manobras previstas naquele que a gente chama de envelope de voo da aeronave. Meus amigos, infelizmente, já tratei, né, de vários acidentes onde o comandante conhecia as limitações da aeronave, mas por uma questão de exibicionismo, está chegando num evento, está passando sobre a casa da família, né? Poxa, optou em fazer algum tipo de acrobacia, onde o avião não era homologado para aquilo, e nem ele tinha treinamento especializado para aquilo, né? E, infelizmente, aconteceu o que a gente não quer que aconteça, né? A gente tem lá perda de vidas humanas e bens materiais, né? Então, meu amigo, se você não está num avião acrobático, se você não tem treinamento para execução de acrobacias, poxa, não executa acrobacia. Você fica vendo esses vídeos aí do Red Bull Air Racing, né? Aqueles caras lá estão com aviões preparados para aquilo, né? São pessoas que tiveram treinamento para aquilo, pessoas de extrema experiência, passaram a ter outro tipo de treinamento, né? E participam até de competições de acrobacia. Mas isso são casos específicos, não é isso? Então, eu sei que às vezes passa pela cabeça da gente que só fazer uma coisinha aqui não vai dar nenhum problema. Realmente, pode ser que não dê nenhum problema, só que não está previsto. E a aviação, como é que funciona? Funciona dentro do quadradinho lá que a gente chama de envelope de voo da aeronave, tá certo? Faz fé aí no que o professor Nilson Luiz está falando, que o que eu estou falando não fui eu que escrevi, né? São os regulamentos, né? E as orientações dos fabricantes das aeronaves em questão, tá certo? Agora, as limitações do piloto, né?
É mandatório que o piloto conheça e respeite as suas próprias limitações operacionais. Isso é um pouco difícil, porque é um pouco do ego, né? Mas prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Não é porque a gente está numa posição de comandante de aeronave que a gente é dono da verdade, né? A gente tem que ter o quê? A humildade de seguir o que o treinamento disse, tá certo? Haverá horas críticas? Haverá horas críticas, mas para o julgamento adequado, temos aí o treinamento. Se você acha que o treinamento na sua empresa não está bom, vamos discutir isso, né? Mas os julgamentos têm que ser feitos baseados em cima dos treinamentos, tá claro? Caso o tripulante não possua licença IFR, deve evitar voar em condições meteorológicas adversas e manter referência visual com o terreno. Eu costumo insistir nessa questão do voo VFR em condições MC, né? Posso até parecer chato, mas eu faço isso, pessoal. Por quê? Devido à quantidade de ocorrências que já aconteceram com um grande fomento desse fato, né? Eu já atendi diversos, eu já atendi até, né, ocorrências de voo de regra VFR em condição MC, que houve excesso de comando nas aeronaves, porque o camarada chama que está guardado, né? Então, excesso de comando, o cara não sabe nem direito o que está fazendo, onde é que ele está, ele perde a orientação, ele fica desorientado. E eu já atendi o tipo de acidentes dos mais tristes que eu já atendi de separação estrutural em voo, né? Onde você tem, por exemplo, um Cessninha, eu já fiz coleta de destroço de Cessninha, de um Cessninha, por um raio de 15 quilômetros. Por quê? Porque o avião se separa estruturalmente no ar e a coisa cai tudo separado, né? Então, isso é muito triste, né? De você atender, mas a gente profissional tem que atender esse tipo de ocorrência. Então, eu bato nessa tecla, eu insisto nisso, né? Se você é VFR, você tem que planejar o seu voo para pousar 1 hora antes do pôr do sol em VFR. Ah, Nilson, eu fui surpreendido, teve uma mudança no METAR, teve um spec. Poxa, ou você volta ou você vai para o alternativo, ou então você nem vai, né? Então, se você é VFR, você voa necessariamente em situação VFR, por favor. Eu não falei nem dos pousos, tá? Se eu for falar dessa condição de pousos em aeródromos estritamente visuais, com colegas insistindo em fazer pousos em condições IMC, eu vou ter outros exemplos para falar para você aqui, de acidentes que eu já atendi, né? Muitos, não foram poucos, não, foram muitos, né? Então, meus amigos, hoje falamos aqui da preparação para o voo, né? Falamos que o comandante da aeronave é o responsável pela integridade das pessoas e pela operação do voo. Falamos das habilitações, falamos da documentação da aeronave, falamos do checklist, principalmente se o checklist é atualizado, né? E falamos das limitações, tanto da aeronave quanto do piloto, tá certo? Ficou claro para você? Qualquer dúvida, volta o vídeo. E se você precisar, se você achar necessário, e você fica à vontade para isso, vai lá nos comentários e deixe suas críticas e sugestões para que a gente veja qual é a sua percepção do nosso trabalho. Tá certo? Professor Nilson Luiz, a formação do aeronáutico brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Bons estudos, fique com Deus, continue contando comigo. Até logo!